Seja bem-vindo a mais um podcast Pílulas. Meu nome é Bruno Garrido e, no programa de hoje, vamos continuar nossa viagem pelas origens da literatura ocidental. Desta vez, vamos sobrevoar pelos gêneros criados a partir do século XX, até chegar às tendências mais contemporâneas. Se você gosta do podcast Pílulas, não deixe de se inscrever em nossas redes para acompanhar os nossos conteúdos, de curtir o nosso trabalho e de compartilhar este programa com seus amigos. Isso vai nos ajudar bastante. Dado o recado, vamos começar? Primeiramente, o início do século XX foi marcado por um período turbulento, em que se deram duas guerras mundiais que trouxeram destruição e mortes mundo afora. Além disso, rivalidades entre nações haviam se acirrado e ideologias sectaristas e totalitárias ganhavam espaço até chegarem ao poder, tal como aconteceu com o nazismo, o fascismo e o comunismo. Nesse período, houve também um intenso desenvolvimento tecnológico, sobretudo na área dos transportes, como o avião e o automóvel, além das comunicações, como o rádio e a televisão. Houve também mudanças significativas no campo intelectual, com o advento de paradigmas e de modelos teóricos como o marxismo e a psicanálise. São modelos que modificaram consideravelmente o modo como se compreende o indivíduo e a sociedade, e cujas influências estão presentes até hoje em diversos campos do conhecimento humano. É importante mencionarmos o papel fundamental dos movimentos de vanguarda nesse contexto. A vanguarda europeia, por exemplo, representou uma ruptura com os modelos tradicionais de arte e de cultura, contemplando temáticas inovadoras, inusitadas ou extravagantes, com o intuito de subverter instituições, conceitos, paradigmas. As obras vanguardistas deveriam retratar o espírito vivaz e transformador da modernidade, tanto na forma como no conteúdo, ainda que os resultados pudessem parecer exóticos ou mesmo incompreensíveis. Algumas correntes de vanguarda daquela época foram o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo, entre vários outros. E quais espécies de romance surgiram a partir daí? Vamos a alguns deles. Romance de realismo socialista. Esse tipo de narrativa, influenciada pelo paradigma marxista, procura despertar o leitor para uma visão crítica da sociedade e para a conscientização com vistas à transformação da sociedade. Segundo o marxismo, a arte é uma superestrutura e, como tal, é carregada de valores. Logo, a arte deveria voltar-se à formação de uma consciência ideológica. Exemplos desse tipo de romance são aqueles escritos pelo russo Máximo Gorki. Romance de realismo crítico. Trata-se de uma narrativa que aborda artisticamente problemas e dilemas sociais sem, contudo, orientar-se por uma perspectiva ideológica, diferentemente com o que ocorre nos romances de realismo socialista. Um exemplo são os romances de Ernest Hemingway. Romance de realismo fantástico. São narrativas que exploram e evidenciam o absurdo e o desumano na realidade individual e social. Temos como exemplo os romances de Franz Kafka e de Gabriel Garcia Marques. Romance de introspecção psicológica. São narrativas que exploram a intimidade e a profundidade da alma humana, além de aspectos do inconsciente, do subconsciente e da memória, suas facetas misteriosas e obscuras. Um exemplo são os romances de Virginia Woolf. Romance de experimentalismo formal. É um tipo de romance que se utiliza da linguagem para criar novas realidades, valendo-se de usos e de estruturas inusitados, além de não evocar elementos da realidade extratextual,
já que se trata de um universo novo, construído pela linguagem. Não é linear, mas contempla uma associação de diversos conteúdos que abarcam o universo construído na narrativa. Exemplos claros desse tipo de romance são aqueles escritos por James Joyce. Romance de fantasia. São romances que abarcam mundos fantásticos, personagens variados, histórias ricas e complexas, em que aventuras ocorrem em cenários que mais se parecem com uma versão melhorada do mundo real, mas são repletos de elementos como magia, lendas, misticismo, seres sobrenaturais, criaturas exóticas, além de romance, drama, ação, introspecção. As histórias em geral, sobretudo as de fantasia, estão centradas na figura de um herói predestinado a realizar um grande feito e a lutar contra um inimigo poderoso. Podem contemplar romances de fantasia medieval, como a trilogia O Senhor dos Anéis, escritos por J.R.R. Tolkien, e a série Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Ou os romances de fantasia moderna, como a série Harry Potter, escrito por J.K. Rowling, entre outros. Romance gótico. Seus temas envolvem basicamente histórias de terror e de mistério, envolvendo também repressão sexual, perigos com a tecnologia e conflitos entre superstição e ciência. Outros romances, sobretudo os mais recentes, exploram o absurdo e o inusitado para criar histórias instigantes e assustadoras, como ocorre no romance Carrie, a Estranha, de Stephen King, em que um carro comete assassinatos por ter ciúmes do dono. Isso se vale também para outros romances desse autor. Ficção científica. A partir de uma linguagem pseudocientífica que procura dar ares de realidade àquele universo, os romances de ficção científica exploram temas como viagens espaciais, tecnologia, contato com seres desconhecidos, luta pela sobrevivência e conflitos variados. Abordam a luta do homem em superar os próprios limites para se alcançar os objetivos desejados. Mas também tais cenários podem conter uma abordagem crítica ao mundo real, tratando de assuntos como a exploração do homem e a destruição do meio ambiente. Os romances de Isaac Asimov, como Eu, Robô, e Aldous Huxley, como O Admirável Mundo Novo, ou 1984, de George Orwell, encaixam-se aqui. Romance pós-colonial. Seus temas envolvem a libertação de povos e nações outrora colonizados por antigas metrópoles. Com foco nos países da África, da Ásia e da América Latina, as histórias tratam do resgate da identidade cultural dos povos dessas regiões e da luta empreendida contra o colonizador, que visava impor seus valores, sua língua e seus costumes. Abordam também o fenômeno do multiculturalismo, em que elementos de diversas culturas se mesclam e formam novos modelos, mais fluidos e flexíveis. Na língua inglesa, autores como Chinua Achebe e Salman Rushdie representam essa tendência pós-colonial. E com isso, encerramos a nossa viagem pelas origens da literatura ocidental, passando por várias correntes até chegar às tendências contemporâneas. Espero que tenha gostado do nosso programa. E aqui termina mais um podcast Pílulas. Se você gostou desse programa, não deixe de se inscrever em nossas redes. Curta, comente, compartilhe, ajude o nosso trabalho a crescer e a atingir mais pessoas. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço e com Deus até a próxima.